Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Paiva. Estou aqui nessa casa já há mais de 10 anos, né? Me deu a oportunidade de trabalho aqui e eu transmito também ao vivo essas lives. Hoje aqui é a live, né? Pelo Facebook e também pelo YouTube, Hélio Paiva _palestrante. Então, a gente está aqui presencialmente, mas também o pessoal de casa também tem a oportunidade de assistir, né? Nós vamos falar hoje do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Que esse capítulo aborda principalmente fazer o bem sem ostentação e sem esperar recompensa. Boa noite. Mas sempre antes de iniciar os nossos encontros, né, nossas preleções, nós fazemos aquela nossa vibração inicial, aquele contato íntimo com os mentores amigos, nos acomodando nas cadeiras, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez, para o aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar hoje especialmente da caridade, a caridade sem esperar benefícios, sem esperar recompensas, que é o tema dessa noite, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. E que nós possamos, sempre que possível, praticarmos a caridade, o amor ao próximo, sem esperar retornos, porque nós sabemos que Deus a tudo vê e que tudo que fazemos retornará para nós em algum momento. E também não sabemos se o que estamos praticando hoje, estamos apenas devolvendo o que nos foi oferecido anteriormente. E nessa calma, nessa paz, nessa harmonia, eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor dessa casa, nosso amado Chico Xavier, autorização para iniciar esse nosso encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores a quem nos ofende. Não nos deixe cair novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos falar que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, né? Como eu disse, esse capítulo aborda principalmente, né, fazer o bem sem ostentação, praticando a caridade desinteressada, o que é muito difícil ainda na condição evolutiva que nós nos encontramos. Mas primeiro que nós temos rostos novos aqui que eu não conheço. Você é? A Patrícia. Eu sou a Raquel. A Raquel e a? Eu sou a Priscila. E a Priscila. Sejam bem-vindos. E o Carlos, você eu já gravei. Então sejam bem-vindos, né? Prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Em nome do Chico Xavier. Né? Quando nós sabemos e entendemos que o universo é dinâmico e que tudo que nós praticamos retorna inevitavelmente para nós, seja de bem, seja de mal, né? Então procuremos praticar o bem e deixando de exigir a recompensa por algum ato que, né, de caridade que nós pratiquemos, que porventura pratiquemos, né? Que nem sempre nós conseguimos ainda, né? Quando sabemos e entendemos que é assim, nós procuramos fazer o nosso melhor, né? E quando essa caridade exige maiores esforços, mais méritos para quem pratica, não é assim? Na passagem de Jesus, que se chama o óbolo da viúva, que está também nesse capítulo 13, ele enfatiza a sua atitude porque ela doa tudo que ela possui. O que são os seus bens? Algumas moedas. Mas aquelas moedas era tudo que ela tinha. Por isso que Jesus chama os seus discípulos a atenção e fala: olha, ela doou tudo que ela tinha. Tem mais valor o que ela está doando do que o que essas pessoas ricas estão jogando naquele negócio que chama gasofilácia, né, que jogava aquele barulhão, né? Porque os ricos daquela época, eles trocavam o dinheiro por moedas de menor valor para quando eles jogassem lá dentro do gasofilácia, que fizesse um barulhão, né, para ostentar, né, dizer: eu estou doando muito. Mas doar o que está sobrando não é tão difícil. Difícil é doar tudo que se tem. É ter um pão e dividir a metade de um pão com outra pessoa. Essa é a nossa dificuldade. Doar o que está sobrando não é tão difícil, né? E especialmente fazendo sem esperar retorno. Quando se tem uma padaria, é fácil você doar 10 pãezinhos para alguém, mas quando se tem um pãozinho só, para dividir a metade, é muito mais difícil. Eu estou com fome, eu vou dividir o meu pão com alguém. E nós presenciamos muitas pessoas mais pobres, com menor poder aquisitivo, sendo mais às vezes caridosos que as pessoas que possuem muito. A gente observa as pessoas que moram na rua e sabem dividir muito mais o que eles têm do que os outros, que têm mais, né?
Então a caridade é uma caridade, não importa o que se doa, se seja pouco, se seja muito. Mas a modéstia, o silêncio diante de boas ações que se pratica é a maior prova de caridade, porque não há algo mais humilhante para um ser humano que ser exposto por alguém que foi auxiliado. É muito triste. E nós, infelizmente, presenciamos essas situações, até no seio das famílias, né? Alguém recebeu auxílio, se sentir à vontade para externar sua gratidão, tudo bem, mas mesmo assim aquele que praticou a caridade deve manter a humildade, mesmo que aquela pessoa elogie. É muito desagradável a gente receber elogio, eu praticamente não gosto muito, sabe? A gente fica meio sem jeito, porque a gente não faz aquilo esperando que alguém vai ficar falando o que a gente fez, né? O que a gente faz porque a gente fez, não esperando que a pessoa fique se humilhando, né, diante da gente. Mesmo que a doutrina espírita nos apresenta a reencarnação, que é a nossa base para que nós procuremos fazer o nosso melhor, né? Porque o auxílio que se oferece hoje pode ser o retorno de um bem que nós já recebemos, o auxílio recebemos em outra ocasião, seja na encarnação passada, às vezes nessa mesma que nós nos esquecemos do que nós, às vezes, fazemos desinteressadamente. A pessoa, às vezes, se sente tão grata por alguma coisa que a gente fez, que para a gente, às vezes, não é tão grande assim. Às vezes as pessoas já fizeram coisas para nós que para eles não foi tão importante, mas para nós foi muito importante. Quantas pessoas já fizeram algo por nós, até uma palavra que você deu para nós, um conselho, uma conversa, e a gente fica tão grato àquilo e a pessoa nem se deu conta de que foi tão importante para nós, né? Às vezes numa reunião familiar, às vezes é muito triste isso, né? Às vezes tem membro da família que tem uma condição, às vezes, né, mais rico, né? E eu gosto de falar rico e pobre, não gosto de falar rico e humilde, não, porque eu sempre digo que humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Eu não confundo essas duas palavras, porque nem sempre o rico é orgulhoso e nem sempre o pobre é humilde, né? Humildade é uma coisa, pobreza é outra, na minha opinião, né, gente? Eu não gosto de comparar as duas coisas, não, né? Então, às vezes, se é a reunião de uma família, um que é mais rico, tem o mais pobre, ele dá umas roupas lá para a pessoa, e às vezes no meio da reunião ele fala, nossa, como essa roupa que eu te dei ficou bem, né? Ficou boa em você, né? Bem, gente, acontece esses fatos aí. Olha só, e às vezes a pessoa que recebeu, nem se dá conta que a pessoa está até humilhando, às vezes até agradece, obrigado, né? Mas às vezes a pessoa que se sente humilhado com aquilo, se sente diminuído, né? Porque tem pessoas que infelizmente agem dessa forma. Agem. Por quê? Para se mostrar, né, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Ou seja, já está recebendo aqui a recompensa que receberia do plano espiritual. É como está no Evangelho. Jesus falou, você já recebeu toda a recompensa aqui, você não tem nada para receber lá. Você quis a recompensa aqui da terra, mas a recompensa real é a recompensa do mundo espiritual. No nosso retorno, quando nós retornamos ao mundo espiritual, né? Jamais se deve agir dessa forma, jamais se deve agir assim. E assim, se nós não estamos devolvendo algo que nós recebemos, nós estamos semeando. Estamos semeando para o nosso futuro, não é verdade? Melhor ainda, se eu estou ajudando, eu não tenho nenhum débito, naturalmente que eu estou semeando para o meu futuro, porque nós não sabemos em que condições nós iremos reencarnar. Nós sabemos qual será a nossa próxima encarnação? Pode ser que nós estejamos aqui hoje, equilibrados, numa condição mais tranquila. Muitas vezes nós pedimos ao plano espiritual para vir essa condição, eu quero ir lá, eu quero conhecer a doutrina espírita, eu quero conhecer, porque a minha próxima prova, às vezes eu tenho coisas para eu resgatar que são graves numa próxima encarnação. Eu estou aqui me preparando para que na próxima encarnação eu consiga enfrentar aqueles empecilhos que virão com grandeza de espírito, sem me revoltar, com resignação. Nós não sabemos, porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos das nossas semeaduras anteriores, nós não sabemos. Só sabemos que somos espíritos que devemos e que temos algo a reparar, porque estamos aqui, num planeta de expiação e provas, onde nós temos nossas dificuldades, onde nós convivemos com situações difíceis, coisas que nós assistimos e ficamos assim até boquiabertos, tanto em relação à, né, imoralidade, tanto a desrespeito, a desonestidade, a agressividade que nós presenciamos a todo momento, infelizmente. O ser humano não respeita a vida do outro, não respeita a si próprio, né? Muito difícil.
E nós viemos aqui para isso, nós estamos aqui por alguma razão. E não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós temos algo a reparar. Nós temos algo que nós, de alguma forma, né, não respeitamos as leis de Deus, estamos aqui. Mas estamos aqui para melhorar, para buscar, para aprender. Especialmente para não sermos orgulhosos, para não querermos sermos superiores a outro, porque nós estendemos a mão àquela pessoa, como a gente já sabe, que a gente não sabe o que nós tivemos lá atrás. O que nós fizemos lá atrás, né? Então, nós não sabemos, até eu estou falando de encarnação futura, nós não sabemos nem nessa encarnação. Algum de nós sabe como serão nossos últimos dias encarnados aqui na Terra? Nós não sabemos. Quem de nós sabe que será nosso gênero de morte física? Não sabemos. Sabemos como é que será? Eu vou ficar acamado, eu vou ficar, sei lá, numa situação difícil, financeiramente falando, eu vou ter alguém que vai cuidar de mim? Eu não sei. Nenhum de nós sabe. Não nos lembramos, na verdade, né? Nós sabemos, mas não é permitido que nós nos lembremos. Ainda bem, se nós nos lembrássemos de tudo, nós não viveríamos. Por isso que o dom do esquecimento é importante. O esquecimento é importante. Quando nós reencarnamos, nós não nos lembramos. Temos alguns insights, algumas lembrancinhas, alguns déjà vus, mas nós não nos lembramos claramente de tudo. Por isso que a doutrina fala do véu do passado. O que é um véu? O véu é algo que tem só uns buraquinhos, né, gente? A gente vê só um pouquinho, a gente não vê claramente. Não conseguimos ver. E por isso que é importante. E se nós soubéssemos, nós já sabemos o que seria, né? Porque especialmente no seio das famílias é que nós temos nossos maiores problemas, não sabemos. Eu tenho filhos, tenho netos, mas a gente não sabe que relação nós temos anteriormente nessa relação. Como você tem filhos, nós não sabemos. Pode ser que meu filho tenha sido o grande inimigo meu do passado, ou eu, sei lá, não sabemos. Ele pode ter sido meu pai em outra vida, e estamos juntos hoje, porque na reencarnação não tem uma ordem, né, cronológica, cada um de nós reencarna numa condição a cada reencarnação. Reencarna homem, reencarna mulher, reencarna em várias cores de pele, depende da prova que nós iremos cumprir. E nós não sabemos. E como eu disse, se nós estamos resgatando, estamos semeando. E quanto mais melhor semearmos, melhor colheremos, né? Então, nós não sabemos como será o final da nossa vida. Por isso nós devemos fazer o nosso melhor. Muitos que hoje se encontram em condição confortável, seja na saúde do corpo, ou materialmente falando, no futuro pode enfrentar dificuldades. Ou não tem tantas pessoas que reencarnam em famílias abastadas, com condições financeiras muito boas, ou com muita saúde, porque a saúde é importantíssima, né? A saúde do corpo é muito importante para nós cumprirmos as nossas provas, né? Então, nós não sabemos como é que será o final da nossa vida, né? E caridade não é só apenas auxílios materiais. Mesmo sendo rico, né, no final da vida, pode ser necessário ter alguém até para trocar suas fraldas. Ou não? Sim, nós não sabemos, né? E colocar comida em nossa boca também. Sim. Nós não sabemos como será o final da nossa jornada aqui. Mas procuremos enfrentar bem e semear bem. Porque quem sabe nós temos alguém que cuide de nós se nós necessitarmos. Mas nós temos que semear. E sempre que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Fazer por fazer. Fazer porque é bom fazer, porque é gostoso fazer. Não tem nada melhor que nós tirarmos o sorriso do rosto de alguém. Nós podemos dizer alguma coisa para alguém que seja satisfatório, que alegre aquela pessoa, né? Por isso a doutrina espírita elegeu fora da caridade não há salvação. Se não tem caridade, não tem salvação. E a caridade, ela é muito expansiva. Ela tem várias nuances, ela tem várias formas de se praticar. Por isso se elegeu a caridade. Porque a caridade ela não depende de se ter bens materiais para doar. A caridade basta um abraço, um sorriso, uma palavra, um estender a mão, um ajudar a atravessar a rua, dar uma informação. Tem muitas formas de se ser caridoso. E independe de ter dinheiro ou não. Todos podem ser caridosos. Por isso, tanto é que o nosso Chico, né, mentor dessa casa, falou que ele só se tornou espírita porque não falava que fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. O Chico falou isso, nós temos esse relato dele, né? É muito importante isso. A descrição da mão esquerda e da mão direita
é, sem dúvida, a maior prova de humildade que se pode transmitir a Deus. Sermos humildes, não nos esqueçamos que Deus a tudo vê. Não devemos nunca nos esquecer disso, né? E é mais importante a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens e aplauso dos seres humanos. Mas muitos ainda querem os aplausos, né? Muitas pessoas ainda não praticam a caridade se não tiver alguém filmando, se não tiver alguém mostrando aquilo nos jornais, né? Mas também são importantes. Por que não? É muito melhor doar mostrando do que não doar e não mostrar também. E mesmo porque, às vezes, alguém importante doa, ele acaba instigando alguém que tem também a doar também. Até para fazer uma competição, mas não importa. Porque quem está recebendo ajuda, não importa. Quem está com fome, se a pessoa está dando alimento para ele, não quer saber se a pessoa está se ostentando com aquilo ou não. E vai ser grato, e vai agradecer, e vai orar por aquela pessoa. Porque é assim que funciona, aos poucos, a evolução é lenta. Os seres humanos, aos poucos, vão entendendo que não há necessidade de aplauso dos homens. Mas tudo tem o seu tempo. Cada qual está no degrau evolutivo, cada qual está de uma forma. Mas se está ajudando, não importa. Está ajudando. Está tirando a fome de alguém, está evitando que alguém até cometa um suicídio. Por que não? Porque a pessoa em situação difícil, muitas vezes, atenta contra a própria vida. Eu sempre comento, imagina uma mãe, um pai com os filhos ali passando necessidade. Deve ser muito triste, infelizmente eu nunca passei por isso, mas imagine um pai com seus filhos ali no lar, o filho quer um pão, quer um alimento, não tem. Muito difícil. Todos nós já sentimos fome alguma vez, não porque nós passamos necessidade, porque às vezes a gente sente fome. A gente está num local, a gente está, acorda com fome. É terrível ter fome, gente. É terrível. Ter fome é horrível. É muito ruim, nossa barriga está ali, nós querendo nos alimentar e nós querendo comer. Só que nós sabemos que o alimento está lá, mas essas pessoas não têm isso. Então quem estende a mão a essas pessoas, mesmo que seja com o interesse de não esconder a mão, de mostrar as mãos, não importa. As pessoas estão recebendo a ajuda que necessitam, né? Então não esqueçamos que Deus a tudo vê, que não precisamos de aplauso dos seres humanos. A caridade mesmo praticada com orgulho, e reconhecimento dos homens, não possui o mesmo valor da caridade praticada com humildade, mas mesmo assim, ela tem o seu valor. E a compaixão deve ser sempre exercitada quando se decide praticar a caridade. Compaixão é simpatizarmos, por alguém em sofrimento, minorando sua dificuldade e ternura com aquele que sofre. É principalmente perdoar, sem devolver o mal que recebeu também. Quem olho por olho, dente por dente, a maior caridade que você pode praticar é, sem dúvida, também o perdão. Que é tão difícil para nós. Eu sempre digo que a maior causa das nossas reencarnações, de nós estarmos aqui, é porque nós temos dificuldade de perdoar. Se nós conseguíssemos perdoar, nossas reencarnações seria um número muito menor. Porque, como eu falei das famílias, por que é que nós estamos juntos? Por que nós convivemos no mesmo ambiente? Que muitas vezes, e provavelmente lá atrás, não conseguimos perdoar um ao outro. Por alguma razão, por uma ofensa, por até um ter tirado a vida do outro, em várias situações. Sempre a ausência do perdão. A falta do perdão é que faz com que nós passemos por essas dificuldades, Nesse capítulo, eu sempre falo, acho que eu já falei aqui também, dos infortúnios ocultos, que fala desse. Conhece? Aquela mulher muito rica, que ela vai, 1800 e pouco, gente? Fala que ela tem uma diligência, uma carroça muito bonita, e que ela chega num local de pessoas pobres, e que o pai está internado, e ela vai cuidar dos filhos, dessa família. E ela é humilde, boa noite, tudo bem? E ela deixa aquela sua, carroça muito enfeitada, bem longe, e chega a pé, e com roupa simples, para ajudar aquelas pessoas, exatamente para não humilhar aquelas pessoas. Ela era rica, tinha muitas joias, mas ela jamais usava suas joias, suas roupas bonitas. Ela ia vestida simples como aquelas pessoas,
para não diminuir aquelas pessoas. E fala no texto que no final, num dia, uma dessas mulheres que ela ajuda, chega na mansão que ela mora e ela tenta falar alguma coisa, ela faz isso, não fale nada. Ela fala, é isso. Então, é muito importante isso, né? E o nosso Chico também, não tem como não falar do Chico, nas situações, que também é parecido com os infortúnios ocultos, que tem a história do Chico, que ele vai com aquele pessoal que ajuda ele, vai ajudar uma família. E ele chega naquela casa e tem muita gente ali próximo, pessoa passando, né? E ele fala para o pessoal, gente, vamos entrar pelos fundos. Aí as pessoas falam, Chico, mas por que vamos entrar pelos fundos? Porque o pessoal daqui vizinho não precisa saber que eu estou precisando de ajuda. Vamos entrar pelo fundo discretamente e vamos fazer as doações para eles. Olha a sensibilidade do Chico. Que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Né? Se ele fosse orgulhoso, quisesse se mostrar, o que ele faria? Vamos entrar pela frente, ó, vamos falar que o Chico Xavier está trazendo comida para as pessoas, né? Não, a intenção dele não era essa. Como não der dessas pessoas, como foi Madre Teresa, como foi, né, tantos ícones que nós temos aí, o Divaldo, pessoas que ajudaram muito e que sempre com humildade, nunca querendo se mostrar. Então o Chico falou, vamos pelos fundos. Vamos pelos fundos que a gente chega devagarinho lá, ninguém nota que a gente está trazendo auxílio para eles. Isso é muito bonito. É muito parecido com infortúnios ocultos, tem o mesmo sentido, né? A pessoa chega sem querer humilhar a ninguém. Né? Então, é muito importante. Sempre se diz que a caridade material é importante, mas que a caridade moral é a mais meritória. Mas não adianta. A caridade material é boa e a moral também. Mas Chico falava que não adianta querer oferecer o evangelho a quem está com fome. Eu vi certa vez, não lembro se foi, eu sempre gosto de usar isso também, acho que foi um orador que eu gosto, que eu não lembro quem foi que falou, que ele diz assim, exemplificando isso, boa noite, que no Sermão do Monte, olha, acho que foi o Haroldo Dutra Dias que falou, que no Sermão do Monte, o que Jesus ofereceu primeiro às pessoas que estavam seguindo ele? O pão e o peixe. Depois ele apresentou o Sermão do Monte. Ou seja, não adianta você querer apresentar o Evangelho para quem está com fome. A pessoa chega aqui no Chico Xavier, vocês têm uma cesta básica para mim e tal. Não, mas assiste o Evangelho, você tem que assistir o Evangelho, você tem que ir, senão depois você não vai ganhar nada. É assim que funciona. Porque mesmo que a gente doa a cesta básica, nem que a pessoa não fique, ela vai levar o amor no coração, ela vai entender que tem alguém no mundo ainda que auxilia, tem alguém ainda que tem o coração bom. Talvez ele esteja desanimado da vida, pensando que não tem mais ninguém disposto a ajudar, que o ser humano não tem mais coração. Ele vai sair daqui tranquilo, puxa vida, ainda tem gente boa nesse mundo. Que as pessoas ainda tenham aquela noção de que o mundo é ruim. E é natural isso, nós vemos tantas coisas negativas que as pessoas pensam que nada disso tem valor. Né? Ó, só um minutinho que eu vou falar. A Lucília Franqueira Batista, que está aqui, ó, é de Portugal. Está aqui participando aqui, o Mário Silva, meu amigo. Aqui no YouTube nós temos... Já não estou enxergando nada aqui. Oi, alguém falou aqui, eu não estou conseguindo. Mesquita Milson... Luiz Fernando Salgueiro, o pessoal do YouTube eu não conheço muito, viu, gente? Do Facebook são mais. Então eu tenho bastante pessoal aqui me seguindo, nós estamos ao vivo aqui também, né? Pelo YouTube e pelo Facebook, então tem bastante. Então, outro dia, um senhor perdeu um documento. Eu tenho um pequeno comércio, uma senhora muito amiga deixou lá, inclusive falei na minha live de outro dia, deixou lá os documentos. Aí eu vou procurar aqui essa pessoa, eu procurei na carteira, não tinha nada, tinha R$30 e tinha uns cartão do SUS. Eu conheço as mocinhas do posto de saúde. Falei, levanta o endereço, o telefone desse senhor, para mim ver se eu acho ele. Aí ela me mandou no zap lá o telefone do homem. Eu liguei, ele atendeu. Oh, seu documento está aqui e tal. Gente, ficou numa alegria, uma coisa assim, sabe? A gente não fez nada. Quando pegou os R$30, dá para a mulher que deixou aqui, entrega, eu não quero dinheiro, vou dar para ela. Mas a gente não faz isso com esse interesse. Eu acho que eu passei para ela, né? Mas assim, ele falou, mas tem gente, eu falei, meu amigo, tem muita gente honesta no mundo aí. Nós não podemos pensar que as pessoas só fazem as coisas pensando, que, né, querendo recompensa. Não, gente.
O mundo ainda tem muita gente boa, não devemos nos apegar às coisas negativas. Não são todos que praticam o bem, que estão querendo devolução material, que está querendo ser que devolva. Muitas pessoas não fazem ainda, têm ainda o amor ao próximo, têm o respeito ao próximo. E nós acabamos nos apegando à parte ruim da vida, e não é assim. Tem muita coisa boa, tem muitas pessoas boas no mundo, podemos ter a certeza disso. Tem pessoas, irmãos nossos, ainda numa condição evolutiva ainda menor, que ainda praticam, mas tem muita gente boa, sim, tem muita gente honesta. Nós não podemos nos apegar à parte negativa, senão nós não vamos acreditar que nós temos um futuro, que o mundo tem um futuro. Né? Na caridade material e caridade moral, tu fala da irmã Rosália, né? Está esse capítulo. E sempre se diz que a caridade, né, é sempre muito importante, mas é sempre a moral que tem mais mérito. Né? Então, é muito importante nós termos esse entendimento, que nós possamos sempre praticar a caridade. Com os outros e conosco mesmo também. Né? Se nós não formos bons conosco, não conseguimos ser bons também com o outro. Né? Nós temos a prova da existência de Deus, né? Mas muitos ainda perdem a fé em Deus. Muitos podem ter perdido a fé. Tem pessoas que perdem a fé, ou diminuem a sua fé diante de empecilhos que surgem. Né? A prática da caridade material, né, deve ser sempre seguida da caridade moral também. Que é sempre aquele que não sabe o que a mão esquerda sabe o que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Que é aquela caridade praticada em segredo. Que é muito difícil. Como fala nesse texto, fala assim, a pessoa quer esconder, mas deixa um pouquinho da mão para fora para mostrar o que fez. E é difícil. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de quer mostrar um pouquinho do que fez, espera uma oportunidade para dizer que fez aquilo. Mas também não importa, como eu já disse, não importa. Se fez, fez. É melhor fazer e dizer do que não fazer, mas também não dizer. Eu penso assim, né? Então, é sempre praticar a caridade da melhor forma possível. Né? Que fala, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Também não é assim. Ele fala no Evangelho, mas não é assim não. Tudo que nós fazemos, nós temos alguma recompensa sim. Não importa. Tudo que nós fizermos de bem, nós teremos a nossa recompensa. Né? Quando a caridade traz consigo a intenção de se promover, né, através dessa prática, o Evangelho diz que já se recebeu aqui na terra o que se deveria receber no céu. Mas nós sempre teremos alguém que vai orar por nós, por algo que nós fizemos. Não tem como. Se nós fizermos algo por alguém, alguém fizer algo por nós, nós vamos nos lembrar. Eu sempre gosto de falar do André Luiz, né, que o André Luiz fazia a caridade à força e ele recebeu preces. Aliás, quem tirou ele mais do umbral foi as preces de uma mulher que ele ajudava o marido sem, assim, meio contra a vontade, que ela não tinha dinheiro para pagar a consulta. E foi a única que orou por ele. Então a caridade, mesmo praticada mesmo, sabe? Ele nem queria, e nem contava a vantagem que fazia aquilo até com um pouco de raiva, que ele não queria. No final do trabalho dele, a mulher estava sentada com o marido para ele atender de graça, que ela não tinha condição de pagar. Então, mesmo a caridade praticada, assim, má vontade, também tem valor, porque a pessoa não sabe. Às vezes você está atendendo a pessoa com má vontade, mas a pessoa não sabe que você está com má vontade. Para ela, você está sendo um santo. E ela vai orar por nós, se nós ajudarmos, se nós auxiliarmos. Né? Então, até a caridade praticada de má vontade, ela tem seu valor. Não importa. Né? Então, a verdadeira caridade não deve ser usada para se promover, mas sim, né, sem esperar nada em troca, nem reconhecimento e aplausos. Mas, infelizmente, como eu já disse, estamos no planeta, ainda que nós somos muito imperfeitos, nós esperamos, sim, algum retorno. Né? Porque nós detestamos ingratidão. Né? Que pessoa ingrata. Eu fiz para ela não falou nem obrigado. Assim, a gente espera. Né? Nós somos assim ainda, nós temos ainda essa dificuldade, às vezes, em querer que as pessoas sejam gratas a nós. Mas tem uma historinha que eu não lembro direito como é, que tem um senhor que ele ajuda as pessoas e a pessoa vai lá sentar, não sei se corta o cabelo da pessoa, e a pessoa não agradece, a pessoa fica durona, sabe? Aí eu falo, mas pai, não agradece, fala assim, é porque ele quer manter o seu orgulho.
Ele não quer agradecer porque ele vai se sentir diminuído se ele me agradecer, o pai fala para o filho. Então, às vezes é assim, às vezes a pessoa se sente, não quero me humilhar, não vou ficar agradecendo. E o pai fala para o filho, não, filho, é assim mesmo. Aí o filho entende que... E realmente, às vezes, tem pessoas que são assim, né? Não quer se sentir menor. Então, eu estou precisando, mas eu vou manter o meu, né? Meu queixo erguido, como se diz, né? Então, quando fala assim que você deve mostrar, assim, que a mão esquerda sabe que a mão, faz a mão direita, tem a passagem de Jesus, e algumas passagens, e essa eu gosto sempre de frisar, que Jesus, que às vezes as pessoas não entendem, né? Jesus cura um leproso e fala assim, não diga a ninguém, não é assim? Mas vá até os doutores da lei, lá no templo, e mostra para eles que você está curado. As pessoas vão dizer, mas como assim? Jesus fala que não é para falar para ninguém, mas manda ele falar. Jesus está ostentando? Não, Jesus não está ostentando, né? É que naquele tempo, se nós nos lembrarmos, um leproso era considerado morto. Até os seus bens já eram divididos com os filhos, com a família, porque ele já ia para vários leprosos considerado morto. Então, para que ele fosse reconduzido à sociedade, como vivo, ele tinha que se apresentar no templo e dizer, eu estou curado. Para que ele pudesse retomar a sua vida. Por isso que Jesus fala. Então, mas Jesus fala que não é para mostrar, mas ele manda ele lá falar, mas ele não está mandando ele mostrar para ninguém. Para ele tem que... É importante que fizesse aquilo para que ele retomasse a sua vida. Então, às vezes, a pessoa fala, mas como é que Jesus falava isso? E fala uma coisa, daí a pouco fala outra. Não fala para ninguém, mas vai lá. Poxa... né? Fica difícil de entender, né? Então, tendo curado, era como uma ressurreição. Então, da menos leprosos, Jesus certa vez curou 10 leprosos. Quantos que voltaram, João, para falar para ele, para agradecer? Só um. Só um voltou para agradecer a Jesus. Mas Jesus não cobrou de ninguém. Ele não cobrou dos outros 9. Ele não sabe. E fez a caridade, curou e pronto. Foi bom para quem? Para quem que voltou, porque foi grato. Mas Jesus não cobrou gratidão. Aquele sim terá recompensa no céu, porque ele foi humilde de chegar e agradecer. Os outros 9 foram embora. Todos felizes, mas esqueceram de vir agradecer a Jesus. Então é importante que nós saibamos agradecer a Jesus por tudo que nós temos, e muitas vezes porque nós não temos também. Porque nem tudo que nós pedimos a Deus nos é oferecido. Não é o momento de nós termos. Se fosse para nós ter tudo que nós sonhamos, muita coisa que nós pedimos, queríamos ter, muitas vezes seria prejudicial a nós. O pai dá tudo para o filho? Tudo que o filho quer? Né? Me dá um carro, pai, me dá não sei o quê, me dá dinheiro, me dá o prêmio da Mega Sena. Não, não é assim que funciona. Deus não dá tudo para nós. Como os pais, nós pais físicos e materiais também, humanos também não fazemos isso, né? Então, quando a pessoa auxilia alguém e a pessoa quer nos recompensar, o que nós deveríamos dizer? Passe adiante. Quando alguém precisar de você, como você precisou de mim, passe adiante. Faz uma corrente de bondade, de auxílio. Isso deve ser o que nós devemos dizer. Não me agradeça, faça por alguém. Porque nós podemos ter a certeza que muitas vezes nós estamos, às vezes, auxiliando alguém materialmente, é muito melhor que nós estamos sendo necessitados materialmente. Não é verdade? E podemos ter a certeza que muitas vezes nós tivéssemos nós naquela condição, cada pessoa também estenderia a mão para nós. E se não estendesse também, se eu estou estendendo a mão hoje para alguém, se eu necessitar, alguém irá me ajudar. E não necessariamente aquela pessoa que eu ajudei, isso que nós temos dificuldade de entender quando se fala em recompensa. Porque se eu faço algo para alguém, seja de bom, seja de ruim, eu vou ter de volta. A reencarnação é assim. Não importa se eu fiz a caridade para ele. Quando eu precisar, não precisa ser ele que vai me ajudar, mas outra pessoa. Deus vai colocar alguém no meu caminho que vai me estender a mão. Assim como o mal é a mesma coisa. Se eu prejudicar alguém nessa encarnação, até tirar a vida de alguém, eu vou sofrer na minha encarnação futura de alguma forma. Ou alguém vai tirar a minha vida, eu vou sofrer com alguma enfermidade, né? Como tem exemplo no plano reencarnatório, que uma pessoa que tirou a vida do outro com uma faca, vai ter uma úlcera para a vida toda.
que é uma dor muito parecida com a dor de uma facada. Então, nós vamos morrer daqui. Mas vai retornar, vamos rever aqui que nós fizemos. E não necessariamente virar da pessoa que nós prejudicamos. Porque o universo, como eu disse, é dinâmico, que devolve para nós tudo que nós semeamos. Se queremos colher bem, devemos procurar semear bem. Não tem como nós fugirmos das nossas programações, das nossas responsabilidades. Não tem como nós fugirmos disso. Tudo que nós praticarmos, que não estiver de acordo com a lei de Deus, nós teremos que reparar, teremos que rever. Devemos que compreender e retornar e rever tudo isso. Para que nós possamos sempre ter esse entendimento, né? Só assim a caridade será praticada por todos, quando todos entenderem que tudo que nós fazemos retorna para nós. Tende, porém, cuidado de não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de que tudo que vos tenho dito, né? Repelindo o espírito que ele foi caro e que neste momento, né, se encontra em posição inferior. Então, às vezes a pessoa que está do nosso lado necessitando pode ser alguém que nos foi caro em outra vida. Nós não sabemos. Por isso não devemos perder a oportunidade, né? Quando ele fala assim, não espere que se toque as trombetas, né? Mas como assim tocar trombetas? Era comum naquele tempo. Eu também não sabia, não, viu, gente? Eu descobri há pouco tempo, né? Tinha os pessoal que tocava as trombetas quando os fariseus estavam saindo para o templo, que eles iam fazer alguma caridade, e os trombeteiros na frente tocando as trombetas, anunciando que eles estavam indo para ajudar. Porque Jesus fala, não peça que troque trombetas para vocês, quando vocês estiverem fazendo a caridade. Eles agiam dessa forma. Eu também não sabia, não, viu, gente? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? As razões que tocar trombeta, como assim? Existia isso sim no tempo de Jesus, né? Você sabia disso, João? Eu não sabia, não. Tá vendo? Né? Então eles queriam ser notados, elogiados pelo povo, ou seja, queria mostrar as duas mãos, né? Que a mão direita soubesse estar fazendo a esquerda, e ao contrário também, né? Ali sobre orgulho e vaidade, né? E não a verdadeira caridade, que a verdadeira caridade ela é silenciosa, como o apóstolo Paulo falou para nós, né? Naquela mensagem maravilhosa, né, João? Nem que você saiba todas as línguas, né? Se não tiver caridade, né, de nada vale, né? Então, pode saber o evangelho de cor e salteado, mas se não praticar. Santo Agostinho fala uma coisa que eu adoro, que ele fala assim, pratique o evangelho, se necessário, use as palavras. Como assim? É ser o evangelho vivo. Fazermos o melhor que nós pudermos, mostrando que nós somos discípulos de Jesus, que nós fazemos o nosso melhor pelo outro. Porque é o exemplo. É o exemplo. Não é assim na família? Adianta um pai falar para um filho, para não chegar numa condição, né, dentro de casa, e o pai chega daquele jeito. Como é que eu vou exigir se eu não dou exemplo? Como é que eu vou dizer para ele? Você já viu eu chegando assim? Ele fala, já. E aí? O que eu vou dizer? Não é? Então, ele fala, pratique o evangelho. Divulga o evangelho. Através do que seja, o evangelho vivo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Se necessário, usa as palavras, mas o ser humano, e é verdade, só é um evangelho vivo. O Chico para nós é um evangelho vivo, de caridade, de amor ao próximo, de doação, de humildade. É um evangelho vivo. A vida do Chico é um exemplo para todos nós. Não só dele, mas de tantos ícones que nós temos. E que às vezes nem são religiosos, não. O Gandhi, que religião que era do Gandhi? Exemplo para nós. Né? Então, nós temos muitos. Deus nos enviou inúmeros exemplos que nós devemos procurar seguir. Mas que é difícil eu não sou Gandhi, eu não sou Jesus, eu não sou Chico, mas nós vamos chegar lá. Porque Jesus falou que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, e nós devemos acreditar nisso. Se ele disse, é porque nós temos essa condição. Né? Então, que nós possamos ter sempre esse entendimento, esse não ficar mostrando a mão, né, gente? Esse capítulo 13 é muito lindo, quem tiver oportunidade, leia. Lá no final tem uns órfãos, né, que fala também da caridade, né? Então, fazer o bem sem ostentação. É exatamente o norte desse nosso evangelho de hoje. Não ostentar. Que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Sem expor o beneficiado se auxiliamos alguém. Se esse beneficiado quiser divulgar, tudo bem.
mas eu tenho certeza, quem faria o mesmo por nós em condição difícil? Se não fizer também, não tem problema. É importante que nós façamos o nosso melhor. Que nós possamos ter sempre a humildade, o entendimento de que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E já que nós semeamos e colhemos, vamos procurar semear o melhor, fazer uma boa semeadura. Que nós somos espíritos imortais e na nossa sequência será o bem que nós fizermos, o bem que for praticado, sem orgulho, com humildade, é o que nós teremos em nossas próximas encarnações. Então que nós possamos estar sempre, né, em silêncio, quando nós tivermos a oportunidade de auxiliar alguém. Sem esperar a recompensa ou aplauso dos homens, mas a aprovação de Deus. É isso que essa apresentação nos mostra. E que Deus esteja sempre conosco e que nós possamos seguir em frente a nossa jornada. Cada vez que nós trabalhamos o Evangelho, cada vez que nós fazemos a apresentação, nossa responsabilidade sempre aumenta, porque Jesus falou, quanto mais me será dado, mais me será pedido. Então, cada vez que nós aprendemos um pouco mais, nossa responsabilidade vai só aumentando. Então, quando nós tivermos a oportunidade de estender a mão a alguém, estendamos. Mas sem fazer propaganda, porque não nós precisamos disso. Porque nós sabemos que Deus é testemunha de tudo. Jamais nada passa despercebido, porque Jesus falou ceitil por ceitil, ou centavo por centavo. Tudo que nós praticarmos de bem ou de mal, nós teremos a nossa recompensa. Muita paz a todos. Nós vamos fazer a nossa vibração final, nos acomodando novamente nas cadeiras, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui mais uma vez. Agradecendo ao mentor dessa casa, nosso amado Chico Xavier, mentor maravilhoso, e todos os espíritos de luz que se encontram aqui, podemos ter a certeza que estão ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, onde entrar uma câmara de passe, receberemos o que viemos buscar aqui nessa noite, e que nós possamos levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, na rua, onde, nos nossos lares especialmente, os ensinamentos dessa noite que nos foi oferecido por esse Evangelho. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mas antes de encerrar, eu vou ler aqui alguns nomes de pessoas que participaram conosco aqui, né, pela internet. O Jaime Wagner, que é de Portugal, os dois irmãos que eu falei, o Jaime e a Ana Wagner, ele de Guimarães e ela em Braga, em Portugal, a Ana Wagner, que foi sorteada na nossa live, né? A Vera Sidani, a Silvia Munhoz, a Gisele Pereira, a Vanelina Comitini, Marcos Valentim Graneguen, que ali está, Gemima Nascimento, Lucida Franqueira Batista, que também é de Portugal, o Mário Silva, a Vera Lombardi, Cida Guariz, Dias Pimenta Ciorine, Vera Lúcia Gutierrez, Maria Silva e Nilma Maria. E sempre tem outros nomes que aparecem aqui pelo YouTube, que infelizmente eu não consigo ver aqui. Mas foi um prazer estar com vocês. Que Deus ampare a todos nós. Mês que vem já estamos chegando no Natal, né? Mas acho que eu estarei aqui mais uma vez esse ano, né, Marco? Não sei que dia que vai fechar. Acho que eu sempre fecho a casa aqui, gente. Eu tenho a chave daqui. Sempre a última palestra do ano é minha, né, Marco? Nós vamos encerrar na segunda quinta-feira. Então, segunda quinta-feira que é? Eu. Tá vendo? Esse é um prazer. 3º de janeiro. Isso. 3º de janeiro, então, só vem em fevereiro. Então, não reabra, não. Só fecha. Eu tenho que trazer a chave. Gente, obrigado a todos. Gratidão pela presença de vocês. Que Deus ilumine a todos nós. E obrigado a todos aqui, né, na internet que acompanharam, que estiveram conosco aqui também. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado.